Oi, muito bom dia para você que nos acompanha. E decifrar pessoas pode influenciar no seu negócio ou no seu relacionamento. Na postagem que a gente fez de divulgação na live, a gente falou muito sobre influenciar no seu negócio, mas não é só o negócio, é o seu modo de ser e agir diariamente. Mas antes de eu falar aí de decifrar pessoas, a gente precisa entender alguns viés, alguns pilares. Sempre quando a gente fala em entender as pessoas, autoconhecimento é o primeiro pilar. Você tem que se conhecer. Quem é você? O que você gosta? Quais são os seus valores? Para assim se vincular e fazer networks, ter uma comunicação, ação com outras pessoas. E essas outras pessoas, elas devem estar alinhadas ou não com o seu propósito de vida, com o seu objetivo, com o seu foco. Quando você ter isso alinhado, você vai conseguir identificar com quais pessoas você vai ter mais convivência e com qual pessoa você vai ter menos convivência. E não é dizer assim de excluir pessoas da sua vida, às vezes é necessário, eu sei, mas o que eu quero dizer com isso tudo? Às vezes tem grupos de pessoas e personalidades que não convêm com o seu modo de ser e agir, mas que você tem que entender isso, que é o decifrar pessoas, já entra aqui, que você vai ter algumas relações, mas a curto prazo, mais distante, certo? Agora, quando você vai decifrar pessoas que convêm com aquilo que você acredita, com suas ideologias, que acrescenta para sua vida coisas boas e construtivas, obviamente você vai ter essas pessoas mais por perto, certo? Sabe aquele ditado? Me digas com quem tu andas, que eu te direis quem és? Claro que a gente não pode levar a pé da letra essa frase, mas ela nos convém e muito para nossa vida profissional e vida pessoal. E antes de eu falar exclusivamente de personalidades, o decifrar também é sentir energia. Eu sei, tem muitas pessoas que, de acordo com ideologias, crenças, vai aceitar ou sentir energia de outras pessoas ou não. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes você, sabe o tal do sexto sentido? Às vezes você gosta muito de uma pessoa ou de um grupo que você convive, mas algo te diz ou algo parece que não está se encaixando, não está dando certo. É o tal do sexto sentido. Então, às vezes a gente percebe que algo não está certo. E é aí que você começa a decifrar. E quanto mais a gente estuda decifrar pessoas, mais você vai ter desenvolvimento pessoal, mindset, mais você vai compreender as outras pessoas, onde você vai ajudar ou você vai se repelir dessas pessoas. E claro, isso vai influenciar no seu modo de ser e agir pessoal ou profissional. Quando eu falo em decifrar pessoas, a gente tem 5 tipos de personalidades principais de indivíduos, de pessoas, de quem somos. São 5 características principais. Dentro dessas 5, a gente pode ter a mistura de 2 personalidades em uma pessoa. Mas o ponto A e o ponto B sempre vai ser mais forte. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma característica oral com resquícios de uma pessoa perfeccionista. Pode ter, mas um vai ser sempre mais que o outro. E eu estou falando da minha personalidade para você. Eu sou uma pessoa de personalidade oral, porém com resquícios. Eu sou extremamente metódica, extremamente perfeccionista em coisas que eu vou fazer. E isso me faz o meu diferencial. Isso faz que não exista outra pessoa que tenha o que eu sou. E isso acontece com você, isso acontece com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com seus entes, enfim, com todo mundo, tá? E a gente vai tendo aí essa mistura. Mas você deve estar se perguntando, como que eu identifico isso? A gente identifica através de ferramentas, tá? Existem ferramentas aí, estudos comportamentais, então existem muitos e muitos estudos. Eu aplico isso dentro da minha mentoria, onde você aprende a se identificar qual é a sua personalidade e com essas personalidades também, versus as características boas e ruins de cada personalidade, você vai entender quem é o seu cliente ideal.
Você vai entender para quem você quer vender e também você vai entender para quem você não quer vender. Eu digo, eu tenho clientes que eu não quero vender. E quando essa pessoa me procura esse tipo de personalidade, é difícil já me procurar, porque no meu marketing não aparece a minha comunicação para esse tipo de personalidade. E quando aparece, porque teve uma indicação ou outra, a gente vai avaliar muito bem se vai aceitar essa pessoa como cliente. Então a gente chega a um nível onde você vai ver se você vai aceitar o cliente ou não. Já pensou isso? Que maravilha para você? Aceitar ou identificar se você quer aquela pessoa como seu cliente ou não? Gente, isso muda o teu alto astral, o teu atendimento. Você já vai ter uma metodologia ideal para cada personalidade. Isso é muito fantástico. E dentro dessa questão, então, de personalidades, dos pontos bons e ruins, a gente vai definir a persona. A persona, toda pessoa que trabalha com atendimento ou que trabalha com pessoas precisa entender de persona. Principalmente quem tem um negócio. Principalmente. Você tem um negócio? Você conhece quem é a tua persona ideal? Quem é teu cliente ideal? É pessoas que querem tal coisa. É pessoas que querem tal coisa. Não, você não está me decifrando. É muito, muito mais além. Quando a gente vai definir uma persona, você precisa conhecer os valores, entender os hábitos, o que ele costuma consumir, comprar, o que gosta, o que não gosta. É muito amplo isso, sabe? Os medos, desejos, tá? E além dessas 5 personalidades e ferramentas que a gente identifica, a gente tem outra ferramenta. Eu mesmo ensinei na mentoria uma ferramenta online, onde a gente vai identificar várias e várias características da pessoa. E a gente vai identificar se ela é mais analítica, se ela é uma pessoa mais oral, se ela é uma pessoa mais comunicativa, se ela é uma pessoa mais quieta e retraída, se ela é uma pessoa mais de fazer ou mandar. Tem tudo isso, gente, tudo. Tudo isso em decifrar pessoas vai influenciar no seu modo de ser e agir com outras pessoas, tá? Tem um livro que eu estudo muito, que é o Decifrar Pessoas, que vai muito além desses 5 pilares que eu mencionei aqui, do conhecer as pessoas, vai muito além. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eu sou pedagoga de formação e nutricionista, antes de me formar aí como mentora. E quando a gente vai ensinar ou falar com uma pessoa, a gente precisa entender o histórico dela, ter empatia e entender aquele histórico, se foi fácil, se foi difícil, como foi a vida dela. E com isso a gente vai ter aí jogo de cintura dentro da metodologia. Como que você vai aplicar isso no seu negócio? Então, entenda a história que o seu cliente teve. Decifrar pessoas é decifrar também as feridas dela, a história, os sapatos que ela veste e a caminhada que ela vem trilhando. Se ela é uma pessoa de fora e tá aqui sozinha na sua região, se ela é uma pessoa que perdeu às vezes um ente querido recentemente, se ela é uma pessoa que tem uma família, tem uma história difícil, tudo isso influencia. O decifrar pessoas, você precisa ir além de querer só vender. Vender é uma consequência, você sabia disso? Isso é gratificante, gente, gratificante. Quando você entende as pessoas e assim, principalmente quando você se entende e você expõe isso, as tuas verdades, as tuas dificuldades, teus valores, as pessoas vão se conectar com você. Você que é uma marca ou você que tem um negócio, você é influenciadora do seu negócio, de alguma forma ou outra, as pessoas vão comprar pela sua influência. E isso é muito gratificante, sabe por quê? Porque a pessoa, seu cliente ideal, quando chegar em contato contigo, nem vai pedir muitas vezes o preço. Vai simplesmente falar, eu quero o teu produto, quero o teu serviço. Como que eu faço para adquirir? Porque ela já se conectou com você.
já expandiu a visão dela, já teve ligação. Sabe aquele start que a gente fala? Teve liga? Como pode acontecer o contrário? De pessoas dizerem, ai, meu santo não bateu com tal pessoa. É muito popular essa frase, né? O que quer dizer com isso? Uma que você, às vezes, não está se comunicando de uma forma certa com a sua persona, versus decifrar a sua persona, ou realmente não é seu cliente ideal e está repelindo. Então tem tudo isso em decifrar pessoas. E esse é o nosso tema de hoje. Quando a gente fala em desenvolvimento pessoal versus aplicação do seu negócio, no seu dia a dia, você tem que se conhecer. Conhecer a sua história, conhecer seus valores. Não é sair explorando e mostrando isso para todo mundo. Não, é você tendo um mindset de pegada, tendo seus valores, tendo a sua história aí de diferenciação. Isso vai mudar a sua atuação no seu negócio. E falando em diferenciação, é a linha que eu sigo com os meus alunos. Qual que é o seu diferencial? O que você sabe que ninguém sabe fazer tão bem? Quando você saber isso, que você desenvolver, que você se autoconhecer, ninguém vai te copiar, ninguém vai conseguir, porque você é uma pessoa única. Por isso que eu falo muito dos valores, do decifrar pessoas. É uma linha que eu estudo muito, muito. Às vezes as pessoas falam, ai, a doutora tá quieta. Eu sei, eu tenho, às vezes, parece que eu tô desligada, parece que eu tô quieta. Mas, gente, a minha mente tá longe, às vezes, estudando ou lembrando de um fato, estudando um artigo ou lendo. Eu sou extremamente analítica. Isso me faz, às vezes, pesa. Porque quando a gente é uma pessoa analítica, a gente tem que ver certas coisas, falar quando é necessário e não falar quando não é pedido, né? Então, eu compartilhei aqui no início com você a minha personalidade, que é o oral com perfeccionismo. E isso é a minha realidade, é o meu diferencial. E qual é o seu diferencial para o seu negócio? Para a gente finalizar, o que eu quero dizer com tudo isso para você? O conteúdo de hoje, vou deixar salvo aqui, não é um conteúdo só para quem tem negócio, mas sim para quem quer desenvolvimento, para quem quer se conhecer, para quem quer se desenvolver mais na parte de mindset, de conhecimento pessoal, de decifrar pessoas. Caso você queira saber mais um pouquinho, me manda mensagem no direct. Eu e minha equipe vamos estar aqui te esperando para te ajudar, tá?